Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Meus amigos da família Tupi, começando então o segundo bloco do nosso programa Seu Direito dessa semana. Sempre que novas propostas forem acordadas, é importante que seja feito um novo documento com os detalhes desse novo serviço ou da alteração do trato original? Começar mais uma vez com o Dr. Vinícius Leal, que é advogado representante do Procon RJ. Heleno, a anuência entre os contratantes é fundamental nesse aspecto aí, nesse caso. E aí, principalmente, a questão do aditivo contratual, né? Você, como é que se diz? Materializar isso é importante, né? Em que pese a onda do informalismo, enfim. Mas sempre é importante você buscar meios de salvaguardar essa relação jurídica. Então, é importante também o consumidor estar analisando com muita clareza todas as cláusulas inerentes a esse contrato, sobretudo prazo, multa, e conforme bem falou o Dr. Vinícius, esse aditivo ele precisa realmente da anuência, e tudo que for estabelecido no contrato é o princípio da pacta sunt servanda que a gente fala, né? Faz força entre as partes. Então, realmente é importante o consumidor ele estar sempre atento a tudo que estiver inserido nesse contrato. Helena, é importante registrar aqui que da mesma forma que se contrata, se destrata. Né? O que nós temos num contrato é encontro de vontades, encontro contraposto de vontades. Se as partes, num dado momento, resolveram recontratar, significa dizer que nós juridicamente novamos. E aí nós enterramos a relação anterior e sobre essa fazemos nascer uma outra nova. Agora, pode ser que não seja isso, pode ser que eu queira simplesmente adicionar algo mais daquela relação anterior. Aí sim, aí nós estamos falando de um aditivo. Então, aqui se observar o seguinte, nós estamos rompendo com o contrato anterior e estabelecendo uma nova relação, portanto, não se fala mais no anterior. Ou simplesmente estão acrescentando algo mais. Aí nós estamos fazendo um aditivo. De qualquer forma, seja destratando ou seja fazendo um aditivo, o importante, que já foi dito aqui, é que isso fique bem registrado. Perfeito. Doutora Gisele Farinhas é advogada especialista em direito do consumidor. E em relação à validade dos contratos de prestação de serviço, doutora? Com relação à validade dos contratos de prestação de serviço, é importante observar, né, que sejam partes capazes, né, objeto lícito, né, possível e determinado, e a forma como não existe formalismo, como o professor Jorge Tardan, né, colocou aqui muito bem, é importante que fique claro, né, e consignado as formas e condições, né, de forma clara para ambas as partes e que faz lei entre as partes, né. Deixa eu perguntar aqui ao Dr. Vinícius Leal, que é advogado representante do Procon RJ, a obra está atrasada. O contratante não está satisfeito, obviamente, quer cancelar o contrato. Ele terá direito de receber o dinheiro de volta, doutor? Segundo o nosso entendimento, ele tem o direito de rescindir ali o contrato, né? E pleitear o dinheiro que foi pago, né? Sem prejuízo de perdas e danos, né? Isso é um direito, como é que se diz, objetivo, previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez o serviço não foi cumprido de forma adequada, precisa, né? Ele pode rescindir esse contrato aí e pleitear a restituição imediata do valor pago, sem prejuízo de perdas e danos, por exemplo. Doutor Jorge Tardan, que é advogado e professor de Direito do Consumidor, os contratos podem sofrer um reajuste durante o período de execução dessa obra? Quer dizer, ele combinou uma coisa. O senhor mesmo disse agora há pouco que o uso da tecnologia é fundamental, que se filme, se grave isso, para depois, no caso de uma dúvida, poder esclarecer a questão. Ele combinou um valor. No meio da obra ele resolveu mudar. Como é que fica isso? De forma unilateral, evidentemente que não. Nem o consumidor e, evidentemente, do outro lado, o prestador de serviço, ou seja, o fornecedor também não poderá. O contrato não pode ser alterado de forma unilateral. Agora, o contrato, na verdade, alguém já disse aqui, é o sangue do capitalismo. Nós respiramos contrato. Todos nós já fizemos mais de 20 contratos hoje, com certeza. E o contrato ele pode ser adicionado, reajustado a qualquer momento. O importante é que as partes se entendam, né? Se houver uma variação na economia e o prestador de serviço entender que não dá mais para prestar por aquele preço, chama o consumidor e, se chegarem a um bom entendimento, evidentemente que pode ser reajustado. Agora, fora isso, só se tiver previsto no contrato um reajuste.
O importante é observar, o Rotário, é o seguinte: uma prestação de serviço, às vezes o simples cancelamento, ou seja, o sujeito está atrasado com a obra, como você disse, não quero mais, mas tem obra que eu não posso parar. E aí, quando você vai lá no contrato de prestação de serviço no Código Civil, eu posso contratar outro e depois entregar a conta para aquele que não cumpriu com o serviço. Então, às vezes, não dá para cancelar, não compareceu, estou fazendo a obra, aí tem casamento, seja lá o que for, eu vou cancelar e a obra não acontece. Eu contrato outro profissional a conta daquele anterior. Agora, evidentemente, isso vai acabar no judiciário, aí seja no juizado especial ou na justiça comum. Mas o fato é que eu posso fazer em razão da dinâmica que a relação exige. Aí, mais uma vez, depende do que nós estamos falando. Agora, se o contrato foi verbal, né, na hora do pagamento, o contratante deverá pedir um recibo do contratado? Normalmente acontece isso, doutor Jorge Tardan? É direito, né, do consumidor exigir o recibo, né, de que pagou, por exemplo. Né, paguei, independentemente do contrato ser eletrônico, verbal, ou seja lá o que for, o recibo, é direito dele exigir. Quero uma declaração aqui de que eu paguei. É importante dele. isso. Claro que sim. Agora, da mesma forma, nada impede que esse recibo também seja, declaro tal hora que paguei, recebendo. Enfim, não existe forma. Né? Alguns contratos, eles são formais. Mas a grande maioria das relações que nós travamos, elas são exatamente informais. Pegar um táxi, pegar um ônibus, pegar o metrô, contratar, por exemplo, o pedreiro, enfim, o pintor, o mecânico. Então, nós precisamos organizar um pouco mais isso. Por exemplo, uma prestação de serviço de táxi. Não precisa ninguém gravar nada, porque isso já tem um padrão, isso já está regulamentado, isso já está regulado, tem um órgão de governo fiscalizando isso. O ônibus da mesma forma, mas o pedreiro, o lanterneiro, o mecânico, esse não tem. O advogado, eu também não preciso ter tanto formalismo, afinal de contas, tem um tribunal de ética para punir o advogado se eventualmente ele não cumprir com aquilo que o consumidor, ou seja, alegou, e aí tem o órgão lá regulador. Então, nós temos que observar, né, a relação, estabelecer um registro, né, de como é ou de como seria aquela prestação de serviço. Doutora Gisele Farinhas é advogada especialista em direito do consumidor. Quer acrescentar alguma coisa, né? Sim, eu quero acrescentar com relação à validade, né, do contrato de prestação de serviços, que essa aplicação, essa observância do prazo máximo de 4 anos, ela é prevista no Código Civil e ela é uma aplicação subsidiária. Então, nada impede que, por exemplo, num contrato de consumo, uma relação de consumo, que seja pactuado por prazo indeterminado, enfim, até quando for necessária a execução do serviço. Dr. Vinícius Leal, advogado representante do PROCON. No caso de descumprimento desse acordo, o consumidor, claro, deve procurar o PROCON. E como é esse procedimento? O que fazer nesse momento? Ele primeiro deve buscar o consenso, né? Buscar a harmonização ali daquela relação jurídica junto ali com a pessoa que prestou o serviço a ele. Né? Essa seria a primeira hipótese. Tá? A segunda hipótese, se houver alguma resistência, alguma coisa nesse sentido, aí sim ele deve buscar alguns órgãos ou entidades administrativas do direito do consumidor e, na terceira instância, a justiça. Né? Mas o que se deve sempre buscar hoje em dia, está muito em voga, sempre é buscar a desjudicialização dos conflitos, buscar a mediação, a conciliação, o consenso, né? A autonomia da vontade. Então, quer dizer, o consensualismo, isso é muito importante. Nós temos, hein, Leandro? Inclusive, nós temos até um outro canal também, que você pode acessar pelo smartphone, que é o meuprocon.rj.gov.br. Você pode fazer a sua reclamação online também, além do telefone 51. Perfeito. Estamos encerrando, então, esse segundo bloco do quadro Seu Direito. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.